Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente sexta-feira para vocês, um bom final de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão que está se preparando para o jogo contra o Fluminense neste sábado às 21 horas pelo Campeonato Brasileiro. Timão que agora vira a chavinha, Copa do Brasil agora só no final do ano, então precisa pontuar no Campeonato Brasileiro para brigar por coisas melhores na competição. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários se você quiser, claro. E vamos aí com o vídeo. Do adversário do Fluminense, que é o Corinthians, que também está feliz da vida, está classificado para as semifinais da Copa do Brasil, com algumas boas notícias para o Dorival, né? A gente viu o Yuri Alberto voltando, né? Foi utilizado por alguns minutos, mas tem uma preocupação aí no ar. Portanto, eu vou lá para o CT do Corinthians, porque o Plácido Berto está acompanhando o dia do Corinthians e traz informações sobre Memphis Depay, que fez exames para detectar uma lesão, já que ele foi substituído ainda no primeiro tempo, né, meu amigo? Bem-vindo ao Taon. Preocupa, mas não muito. Ele deve jogar no final de semana, deve ser poupado. O que você traz de novidade para a gente? Oi, Joana. Boa tarde para você e para quem assiste a gente no Taon. Não joga amanhã. Memphis Depay está fora da partida. Teve confirmado um edema na coxa direita e por isso vai ser desfalque. Eu já explico a situação do Memphis. E aí, com a ausência do Memphis Depay, o Corinthians vai ter uma dupla de ataque inédita, provavelmente. Guinegão, que vive um grande momento, né, vai para a sexta partida seguida como titular nos últimos 5 jogos, 4 gols marcados. E o Guinegão, inclusive, no início do ano, numa entrevista que eu fiz com ele, me revelou que ele tem 2 referências como centroavante, 2 caras que ele se inspira. Um deles é o Benzema e o outro é o Yuri Alberto. E amanhã deve jogar ao lado do Yuri pela primeira vez na carreira, começando ali como dupla oficial de ataque, né? Titular, o Yuri Alberto recuperado de uma hernia inguinal, entrou no segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, mas deve começar jogando amanhã, porque o Memphis Depay está fora, como eu disse. O Corinthians não estabelece um prazo para a recuperação do Memphis, mas ele costuma se recuperar rápido das lesões que tem. Essa é a 5ª lesão dele pelo Corinthians, tem um histórico grande de lesões na carreira, são 22 afastamentos por lesão ao longo da carreira, 5 delas no Corinthians. E ontem ele completou exatamente 1 ano, inclusive aqui no Brasil, e fez uma postagem nas redes sociais dele com um carrossel de fotos e um textão bastante emotivo, dizendo que nunca teve dúvidas sobre vir para o Brasil, dizendo que acredita numa mudança positiva do clube. E no final desse texto, o Memphis Depay colocou: 1 ano de Corinthians e ainda não terminamos. Recentemente, muita gente duvidou, né, sobre a permanência do Memphis Depay no Corinthians durante a janela de transferências e algumas polêmicas que ele andou se envolvendo, mas ao que tudo indica, o Memphis Depay ainda pretende seguir escrevendo capítulos dessa história dele aqui no clube brasileiro. Joana? Então já está confirmado. Então, mesmo sem detectar uma lesão importante, vai ser poupado, né, por assim dizer, não vai para o jogo. E de fato, meu amigo, ele tem uma lista corrida de lesões, mas o começo dele no Corinthians foi muito bom. Né? Foi muito bom, ele ficou vários meses sem se machucar e agora tá um pouco mais complicado aí, acumulando algumas lesões musculares, enfim, tá sendo mais utilizado. Fala, amigo. Não só um adendo, que curiosamente essas 5 lesões pelo Corinthians foram nesse ano. Ele chegou em setembro do ano passado, né? Foi apresentado aos torcedores no dia 11 de setembro e ano passado não se machucou. As 5 nesse ano. Exatamente. Meu amigo, muito obrigada pela participação aqui no Taon, trazendo as informações do Corinthians e da preparação para esse jogo contra o Fluminense fora de casa. Com o Corinthians, o Vladimir Bianchini está conosco. Vlad, não é possível, hein? Corinthians classificado, próxima fase na Copa do Brasil. Não é possível que essa sexta-feira não esteja tranquila por aí, hein, Vlad? Oi, Bruno, um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. Depois de muito tempo, finalmente, um dia tranquilo no Corinthians, tanto dentro de campo, pela classificação na Copa do Brasil, quanto fora de campo, já que não temos, até o momento, nenhuma polêmica, né? Mas a gente sabe que tudo pode mudar no Corinthians. Para essa partida contra o Fluminense, o técnico Dorival Júnior não deve contar com o Memphis Depay, que está com edema na coxa. Inclusive, ele foi substituído um pouquinho antes do intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense. Também não conta com o Breno Bidon, que está suspenso.
A dúvida é se o Ranieri volta ou não ao time, já que ele está numa transição, também já está se recuperando de uma lesão. Os jogadores que estavam na data FIFA, caso do Félix Torres, do Martínez e do Romero, também devem voltar à equipe do técnico Dorival Júnior, e o André Ramalho, que não atuou contra o Atlético Paranaense por causa de uma virose, também deve estar em campo contra o Fluminense. A grande dúvida em relação ao time titular é: Guinegão e Yuri Alberto podem jogar juntos, já que o Yuri se recuperou de uma cirurgia de hernia inguinal, entrou no segundo tempo, e o Guinegão vem sendo um dos principais destaques da equipe nos últimos jogos. Com a ausência do Memphis, o técnico Dorival Júnior pode até mesmo escalar os dois jogadores no comando de ataque. E uns bastidores interessantes do Guinegão: ontem, depois de ter se classificado, ter ido muito bem, ele foi cortar o cabelo, parou ali a Zona Leste de São Paulo, a gente está fazendo uma matéria especial a respeito dele. Inclusive, ele também já comeu aquele bife acebolado que a mãe dele tanto fala. E tem uma questão assim: ele foi um jogador que recebeu algumas ofertas no meio do ano, o Corinthians recusou, mas que no final do ano os clubes europeus prometem vir com tudo. Então pode ser que o atacante do Corinthians, infelizmente para o torcedor, não fique tanto tempo no Parque São Jorge. Volto com você, Bruno. A gente vai acompanhar, tomara que fique pelo menos aí nessa reta final da Copa do Brasil. Obrigado, viu, Vlad? Corinthians enfrenta o Fluminense. Fluminense e Corinthians, que pode ser a prévia da final do Brasileiro. Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. A dúvida fica por conta do Fluminense, né? O Arnaldo alertou do jogo do Lanús. É uma decisão e o Renato tá terça-feira, né? Na terça, né? Então ele tá firme nas Copas, e o jogo é na Argentina, não é nem no Rio. Então a ver como o Fluminense vai encarar essa partida. Provavelmente um time meio alternativo, tô imaginando. O Corinthians não deve ter o Memphis, porque ontem confirmou o edema na sua coxa, mas edema pré-lesão, né? Então é coisa de 7 dias. Eu imagino que lá em Recife, aí sim, no final de semana que vem, ele vai para o jogo. O Yuri deve jogar ao lado do Guinegão. O Martínez está voltando também da seleção venezuelana, agora com tempo para jogar. Os demais também voltaram, mas serão reservas. E o Corinthians tem que pontuar. O Corinthians divulgou, aliás, a TV Corinthians colocou os bastidores da classificação da Copa do Brasil, os jogadores alertando isso, né, gente? Vamos pontuar, vamos manter sequência de vitória no Brasileiro. Chega, a gente precisa pontuar, tal. Então os jogadores pareceram cientes ali de que realmente uma posição e uma pontuação, tá 4 pontos da zona de rebaixamento, seria uma vitória fundamental. Depois vai viajar de novo, vai a Recife, e quando voltar, né, o Química Arena é o Flamengo. Então é um mês de poucos jogos, são 4 jogos no mês. É meio surreal isso, né? Só o Atlético, por causa da data FIFA, e depois dos 2 meios de semana de Sul-Americana e Liberta, o Corinthians só teve 1 Copa do Brasil e 3 brasileiros. São 4 jogos no mês inteiro, então não há desculpa nenhuma para calendário e tudo mais, com 2 jogos fora e o Flamengo em casa, mas tem que pontuar. O Corinthians tem que fazer minimamente aí, sei lá, 6 pontos, talvez, em 9 de brasileiro, ou seria talvez muito, ou 5 e 9 é o mínimo. Precisa melhorar essa pontuação aí. E chama atenção porque o Memphis comemorou um ano. Não entrou arte, né? Vai entrar arte, minha vizinha aqui. Ah, agora sim, Cazé TV, Premiere e Record, esse jogo. Agora, PVC, Memphis comemorou 1 ano de Corinthians. Não joga contra o Fluminense, mas fez uma postagem ali nas redes sociais falando que ele se mudou para o Brasil tem 1 ano. A gente pode colocar aí na tela para vocês também. Hoje faz 1 ano que eu me mudei. Quando eu disse que eu me mudei com fé e propósito, as pessoas questionaram o significado disso. E ainda estou nessa jornada, só posso dizer que o tempo irá dizer. Foi um ano muito intenso, com momentos lindos, especiais, mas é claro que quando o bom vem, a turbulência vem a seguir. É assim que funciona no mundo em que vivemos. Nunca duvidei da minha decisão. O Brasil é um país lindo, com pessoas incríveis. Isso me inspirou muito, enquanto eu inspirava pessoas ao mesmo tempo. Um período desafiador não conseguiu me distrair do panorama geral que tenho em mente. 1 ano depois alcançamos muitas metas, mas estamos longe de terminar. Eu acredito que podemos mudar as coisas neste lindo clube. Não deixe que a energia maligna e invejosa das pessoas engane e desanime você. Vamos vencer juntos. 1 ano no Corinthians ainda não terminamos. Então temos aí 1 ano de Memphis com a camisa do Corinthians, 52 jogos, 15 gols, 14 assistências e o título do Campeonato Paulista.
Dá para fazer um balanço desse um ano, Júlio? Um jogador com uma qualidade técnica, né? Acho que inquestionável. Com um salário altíssimo também. Esse sim, questionável, bem questionável. Eu fico imaginando quando ele fala das metas, ela cumpriu muitas metas, o cara do financeiro já fica todo arrepiado, né? Pra gente, né? Pra gente que pro campeonato como um todo, é um jogador top mundial. Eu acho que o Memphis não foi na carreira o jogador que talvez ele pense que ele seja, assim. O Gullit também acha. O Gullit também acha isso? O Gullit foi meio rude com ele. Foi rude? Foi porque ele falou que o Memphis é artilheiro da seleção da Holanda em todos os tempos, mas que não faz gols decisivos. Exatamente, assim. Para mim ele é um jogador muito inteligente, assim, muito fora da curva. Já tinha tido a chance de fazer algumas entrevistas com o Memphis nessas zonas mistas de Copa do Mundo, né? Nas 2 últimas Copas. E eu acho que ele é um jogador que ajuda o Corinthians. Agora, se ele vale o preço que se paga por ele, considerando que é um clube quebrado, aí é uma discussão que vai além, né? E acho até que a resposta é não vale. É uma loucura e não deveria ter sido feita. Mas, no ponto de vista do torcedor, de quem gosta de futebol, é bem legal ter o Memphis no nosso campeonato. Ô, PVC, eu quero encerrar o programa e falando foi campeão, né? Foi campeão, pô. Foi. O Corinthians não era campeão. Ano passado o time muda muito quando ele chega, né? Aquela arrancada final ali, o time muda bastante. Teve o título paulista também. Enfim, é um assunto polêmico o Memphis Depay. PVC, pra gente encerrar o de primeira falando sobre a questão política do Corinthians, que também tá bastante efervescente, você conversou com o presidente Osmar Stabile sobre o que repercutiu muito ao longo dessa semana, né, quando o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que inclusive esteve com a gente aqui no de primeira, ele havia falado, né, sugerido um calote junto à Caixa no pagamento da Arena Corinthians. Você conversou com o presidente? Conversei. Ele falou... o que está claro é que o que o Romeu falou, o Romeu Tuma Júnior falou, e falou aqui pra gente no de primeira nessa semana, ele não está dizendo que tem que calotear. O que o Romeu Tuma Júnior tentou fazer foi pressionar o Osmar Stabile a negociar com a Caixa e o André Sanches também a negociar com o presidente Lula para pressionar a Caixa para fazer uma renegociação. E o que o Osmar Stabile disse para o Romeu Tuma foi: olha, a gente tem um contrato que todas as contas de bilheteria, ou a maior parte dela, vai diretamente para a Caixa, e o naming right da Neoquímica Arena, da Hypera Pharma, também vai diretamente para a Caixa. Então não tem nem que quisesse, o Corinthians não quer, não tinha como calotear a Caixa. Isso aqui é a parte. Está ficando cada vez mais forte a discussão do novo name right para a Arena Corinthians. O boato é que a Betano poderia ser ninguém confirma que seja Betano, mas o Corinthians confirma que tem uma negociação com parceiros que podem, e a tentativa é, porque milagre só existe na igreja. A tentativa é encontrar um parceiro que banque as parcelas. Ou seja, você vai ter um parceiro que pague muito mais do que a Hypera Pharma paga hoje. Paga a multa, né? Paga a multa para rescindir o contrato da Neoquímica Arena e faz um novo name right. Isso também tem um risco. Quem está falando sou eu, não é o Osmar Stabile, não é o Corinthians. Por exemplo, no momento de crise do Palmeiras lá atrás, quando rescindiu um contrato com a Samsung para assinar com a Fiat, porque a Fiat pagava mais, depois virou processo, porque você... É diferente do Flamengo rescindir com a Pixbet para assinar com a Betano, porque a Pixbet não estava pagando a parcela dela e se fez um acordo. É diferente de você dizer assim, então você está pagando tudo em dia, agora tem um parceiro novo. Tem desgaste disso também. Mas há expectativa, há otimismo no Corinthians de conseguir um parceiro que pague tudo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Fluminense, que é o próximo adversário do Corinthians, neste sábado, às 21 horas, lá no Rio de Janeiro. Como podemos ver aqui na tabela atualizada, na classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está na 9ª colocação do campeonato, em 20 jogos somou 28 pontos. Já a equipe do Corinthians tem 2 jogos a mais em relação ao Fluminense. Está com 22 jogos disputados e somou 26 pontos. Como podemos ver aqui agora, estou trazendo nessa imagem os últimos 5 jogos da equipe do Fluminense. Foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Detalhe que eles se classificaram
para as semifinais da Copa do Brasil. Só que eles estão ali do outro lado da chave. Então possa ser que o Corinthians, passando pelo Cruzeiro, e o Fluminense vencendo a equipe do Vasco, possa ser que seja a decisão da Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense. Ou seja, um adversário que está mais focado nas Copas do que em si na competição do Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Fluminense e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Fluminense, inclusive já foi nessa temporada, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 2 empates e 2 vitórias do Corinthians nesses últimos 5 jogos. Jogo importantíssimo para o Corinthians, que precisa pontuar para tentar se afastar ali da zona do descenso. O Corinthians está a 4 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento, ou seja, uma vitória no Rio de Janeiro seria importantíssima para levar a moral da equipe, que já está nas semifinais da Copa do Brasil, mas o pensamento da Copa só será lá em dezembro. Nesse momento, tem que tentar somar o máximo de pontos possíveis para, quem sabe, almejar coisas melhores na competição, até uma vaga na Libertadores, ficar mais próximo lá de cima. No momento, não pode relaxar no Campeonato Brasileiro, porque os times que estão ali embaixo estão se aproximando. Enfim, essas são algumas informações aí do próximo adversário do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião de quanto o Corinthians vai ganhar essa partida, e até o próximo vídeo. Valeu!